Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nesta noite eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Dou graças a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estar aqui com os irmãos para trazer as boas novas do Evangelho para os vizinhos, para os amigos, para todos que estão aqui, para aqueles que também vão acompanhar aí pelas redes sociais. O irmão Raí está fazendo a transmissão, onde nós estamos aqui para falar do amor de Deus, da bondade, da misericórdia do Senhor. Como disse, sou grato a Deus por estar aqui nesta noite, porque Aleluia. eu sei que todas as coisas que acontecem são pela ordenança, pela orientação, pela vontade de Deus. E nada do que acontece na terra, debaixo da terra, nos céus ou em qualquer lugar, nada acontece sem a permissão e sem o direcionamento da parte de Deus. Por que eu digo isso? Porque Deus sabe a necessidade de cada ser humano. E nós viemos aqui nessa noite não para falar de nós, mas viemos para falar do amor incondicional de Deus para com a humanidade, onde Ele se dispôs a fazer algo grandioso para alcançar as nossas vidas. Quero fazer a leitura de 2 versículos da palavra do Senhor, que estão registrados no livro do evangelista João, capítulo de número 3, versículos 16 e versículo 17. Com base nesses 2 versículos, nós vamos discorrer sobre a saga da humanidade e o projeto de Deus para as nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor. Sei que é um texto que já é por demais conhecido por todos, mas é a maior das realidades que o ser humano poderia ser contemplado. E está dizendo o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Apenas até aqui. Por que eu disse que nós aqui vamos discorrer sobre estes 2 versículos, falando da saga da humanidade nesta terra? Porque é do conhecimento da humanidade, já tem sido pregado aqui neste lugar por muitas vezes. A nossa irmã favoreceu a oportunidade, cedeu o espaço para aqui anunciar a bondade e a misericórdia de Deus em vários cultos que foram realizados. As pregações aqui já anunciadas já falaram do amor, da bondade e da misericórdia de Deus para com a humanidade. E também tenho certeza que já foi aqui mencionado que Deus criou o homem do pó da terra, que o colocou no jardim do Éden para cuidar do jardim do Éden e naquele lugar de bonança ter uma vida de relacionamento com Deus. Deus criou o mundo inteiro, criou todas as coisas, deu forma, beleza e habilidade e vida para este planeta. E após fazer tudo isso, decidiu criar o ser humano, mesmo sendo retirado a massa ou
componentes para compor o corpo humano do pó da terra, Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida e fez do homem imagem e semelhança de Deus. Como assim? E o porquê fez imagem e semelhança de Deus? Primeiro que Deus, um ser todo-poderoso, eterno, majestoso, que não precisava de nada dessas coisas que nós existimos e que nós vivemos e que nós vivenciamos aqui, ele decidiu, pela sua presciência, criar este mundo e aqui colocar o ser humano. E, sendo Deus eterno, ele criou o ser humano para também viver com ele eternamente. Contudo, o ser humano não foi criado de forma bitolada e sem uma própria identidade e sem poder de escolha. Deus deu ao homem a capacidade de interagir e se relacionar com ele. Então, Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele, para viver com ele, para todos os dias conversar com ele. Contudo, o relacionamento do ser humano com Deus foi interrompido por uma das escolhas que o ser humano teve. E esta escolha acabou se prolongando e perpetuando e expandindo para todos os outros seres humanos que vieram depois dele. Eu costumo citar o exemplo de uma xerox, de uma cópia. Quando nós pegamos o original e de repente deixamos cair uma gota de café, ou riscamos de caneta, ou fazemos alguma coisa naquela cópia original, todas as cópias que vierem depois, que forem tiradas daquela original, vão aparecer as mesmas manchas, os mesmos erros, os mesmos rabiscos, as mesmas anotações, e aí não tem como correr disso. Detalhe, como eu disse, Deus criou o homem para se relacionar com ele eternamente. Contudo, Deus advertiu o homem que as escolhas que ele fizesse, que uma das escolhas que ele poderia fazer, que ele não deveria fazer, como está escrito lá em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, no Pentateuco, onde Deus diz que coloca diante de nós duas portas, que até o irmão Nivaldo já citou, duas portas, uma larga e espaçosa que conduz à perdição e um caminho estreito que conduz à vida, onde ele diz: aconselho-te que siga o caminho da vida. Por este conselho, nós podemos observar que Deus não está obrigando e forçando o homem a estar com ele ou viver próximo dele, ou a optar por aquilo que ele quer. Mas, através do profeta Jeremias, o Senhor Deus disse: eu pensei que pensamentos tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Ou seja, quando Deus diz que existem dois caminhos, quando Deus diz que existem opções, quando Deus diz que nós podemos escolher, Ele não está nos obrigando. Ele dá um conselho para escolhermos a melhor proposta. Contudo, nós vamos escolher aquilo que nós escolhermos. Nós vamos receber de volta, e entendamos que na lei da semeadura, quando nós plantamos uma semente, nós não colhemos apenas uma semente de volta. Você planta um grão de milho, você colhe várias espigas de milho com muitos outros grãos. Quando você planta um grão de feijão, você colhe várias vagens cheias de grãos de feijão. Então a colheita é sempre numa proporção muito maior. Que dizer de uma manga? Quando a gente planta uma manga e cresce uma mangueira, você não colhe apenas uma manga. E não colhe apenas uma única vez. Colhe inúmeras vezes. Enquanto aquela mangueira estiver viva, ela vai, dentro da estação própria, ela vai produzir muitos frutos e você vai poder colher. E detalhe,
Quando vem o tempo ou a estação desses frutos, geralmente são tantos frutos que se estragam, que se perdem. Você não dá conta de consumir tudo. Você dá os frutos para os seus amigos, vizinhos, parentes, e ainda se perde muito fruto, porque você não dá conta de consumir tudo. Então, tudo o que nós escolhemos plantar, nós vamos colher nas proporções que não vamos sequer dar conta. Sejam escolhas benéficas ou sejam escolhas que tragam resultados terríveis para as nossas vidas. Mas, diante disso, Deus deu ao homem a oportunidade. Quero que entendam, quando nós falamos Deus deu ao homem, estou me referindo à humanidade, não especificamente só à figura do homem e excluindo a mulher. Não, mas Deus deu à humanidade a oportunidade de escolher que caminho deveria seguir. E quando ele disse que haveriam escolhas que, se o homem fizesse, eles iriam morrer, o ser humano iria morrer. E para não ficar morto no delito do pecado, de errar o caminho que Deus escolheu para o ser humano, Deus definiu que não deixaria o homem na perdição. Pelo contrário, ele interviu nisso e fez uma promessa de que restauraria, que daria a oportunidade para o ser humano se voltar para ele e ser resgatado e ter um novo encontro com ele. Neste sentido, lá mesmo no Jardim do Éden, o Senhor Deus, falando para o homem, ele disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, a cabeça do enganador, o Satanás, o inimigo das nossas almas, que pleiteou de todas as maneiras para tirar de nós aquilo que Deus escolheu para nós. Entenda, eu falei aqui que Deus criou o mundo perfeito e constituiu o homem para cuidar deste mundo. O homem foi que deu o nome a todos os animais. O homem foi que deu o nome a todas as coisas que nós conhecemos. O ser humano foi quem definiu. Deus poderia fazer isso sozinho, sem depender do ser humano, mas ele preferiu constituir um ser para se relacionar com ele, dotou esse ser de inteligência e de capacidade para que pudesse ter esse relacionamento e também participar daquilo que Deus definiu, daquilo que Deus constituiu nesta terra. E diante desta promessa que Deus fez de restituir este relacionamento, Deus enviou a seu tempo, no tempo apropriado, ele enviou o seu filho. Mas veja só, ele enviou o seu filho com base em uma promessa que ele havia feito, de que restabeleceria este contato, esta comunhão do ser humano com ele. Contudo, lá na visão do profeta Isaías, o profeta Isaías faz o registro que Deus, na sua manifestação de glória, ele pergunta: quem há de ir por nós? E a quem enviarei para cumprir esta missão? Então, o próprio Filho de Deus, sendo Deus, se dispôs a cumprir isso e ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. É o que Paulo registra lá no livro, na carta aos Filipenses, dizendo que ele, mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação o ser Deus, o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo, vindo nascer aqui como ser humano, na forma carnal, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E aqui tem um detalhe: ele se colocou à disposição para cumprir o desígnio de Deus, para nos resgatar. Que existe uma expressão que nós conhecemos de modo geral, por mais que não conheça profundamente,
Mas alguém já ouviu a expressão que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Para a regeneração, para o resgate, para essa reconciliação do ser humano com Deus, havia um preço a ser pago, e um preço de sangue. Aquilo que Deus instituiu no Antigo Testamento, na aliança, ele instituiu que sem o derramamento de sangue de um inocente, não haveria perdão de pecados. Então, para haver perdão de pecados, era necessário fazer um sacrifício de um cordeiro sem mancha, sem mácula, para que aquele sangue derramado servisse por expiação, como proteção, como intercessão pelos pecadores, por aqueles que estavam oferecendo o sacrifício, para que houvesse a cobertura pelos pecados, a cobertura pelo sangue derramado. Então, quando Deus instituiu isso, ele definiu que haveria um preço a pagar para essa regeneração e esse reencontro com Deus. Quando Jesus se dispôs a vir cumprir o propósito de Deus e nos resgatar de volta, ele sabia e estava disposto a cumprir todos os critérios que seriam suficientes, necessários e suficientes para nos resgatar e nos trazer de volta para Deus. E aí onde entra o texto aqui de João, que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que não há explicação, não há palavras humanas, não há expressões humanas capazes de definir o tamanho do amor de Deus, de entregar o seu próprio Filho para o resgate da humanidade. Há quem possa dizer que por um inocente, por pessoas inocentes, alguém se dispusesse a ficar no lugar, alguém se dispusesse a sofrer, alguém se dispusesse a morrer por um inocente. Mas o que dizer de se dispor a morrer no lugar de quem é culpado? Aí o próprio Deus fala conosco através do profeta Isaías, lá no capítulo de número 53, que diz que ele tomou sobre si as nossas dores e que o castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O texto sagrado nos diz que Deus, ele tratou especificamente de trazer uma solução para o erro que nós cometemos, mas que para isso haveria necessidade de um preço a ser pago. E este preço a ser pago, eu e você não teríamos capacidade. Sabe por que não teríamos capacidade de pagar esse preço? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Aleluia. Assim, Deus não fica devendo nada para ninguém. Se nós alcançássemos a redenção e a regeneração pelos nossos próprios esforços, o ser humano já tem a altivez no seu coração e a soberba de se achar melhor do que os outros, melhor do que todo mundo. Quanto mais dizer que conseguiu entrar no céu pelos seus próprios esforços. Mas a palavra de Deus nos diz claramente que ele entregou gratuitamente a salvação e o perdão dos pecados para todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para aqueles que acreditam que Jesus, o Filho de Deus, foi enviado para a nossa redenção, para a nossa regeneração. Que, mesmo sem merecermos, ele veio e se dispôs a fazer isso. Foi o que Paulo escreve lá na carta aos Romanos, no capítulo 3, capítulo 4, que o justo padeceu pelos injustos, o santo padeceu pelos pecadores. E aqui eu não estou apontando erro de ninguém, não estou aqui dizendo que você fez ou deixou de fazer e dizendo que por isso ou por aquilo que você está condenado. Não estou dizendo isso. Estou dizendo, como eu falei no início, aí o nosso secretário de missões, irmão Edvaldo Carvalho Só, filha caçula, irmã Isabelle. Deus lhe abençoe em poder. Pela decisão que Adão Amém. tomou,
essa mancha na matriz se repercutiu para todas as outras cópias, para todos aqueles que vieram depois dele. Então, aquilo que Deus fez, que constituiu o mundo inteiro e colocou o ser humano como coroa da criação, como a peça principal. Deus criou este mundo e nos colocou para reinar neste mundo, reinar sobre todas as coisas. Contudo, o inimigo de nossas almas conseguiu enganar o ser humano implantando dentro dele a soberba e o desejo de ser maior, o desejo de ser igual a Deus, e por isso se contaminou e entrou pela porta errada. O que o inimigo fez? Tomou do homem o direito de estar dominando sobre este mundo. E aquilo que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o homem foi feito perfeito, sem erro, sem pecado, sem falha, sem defeito. A partir do momento em que o homem cometeu o pecado, a partir do momento em que o ser humano desobedeceu a Deus, perdeu esta imagem e semelhança. Por quê? Porque Deus não se contamina, Deus não mente, Deus não erra, Deus não falha, Deus não falta, Deus não se engana. Deus é o Deus Todo-Poderoso. E nós, a partir do momento que o ser humano pegou, passamos a ter todas essas falhas e todos esses defeitos. E aí, como corrigir tudo isso? Como fazer tudo voltar a ser como deveria ser? Nós não temos condição de pegar a nossa mente e fazer uma limpeza nela e voltar a ter a inocência de uma criança. Não conseguimos isso. Por quê? Porque uma criança, ela é verdadeira em todas as suas atitudes. Seja num desejo por alguma coisa, seja na vontade de dormir, na vontade de comer. Uma criança não vai fingir que está gostando de uma coisa. Ou ela gosta ou ela não gosta. Se você chega para falar com uma criança e ela não gosta de você, ela não vai fingir que vai lhe tratar bem. E nós, adultos, já depois de conhecer o certo e o errado, nós passamos, às vezes, a moldar o comportamento de acordo com os nossos interesses e as nossas necessidades. Contudo, isso não deixa de ser errado, não deixa de ser pecado. Não quero dizer aqui que você tem que ser grosseiro para dizer a verdade para outra pessoa. Você pode dizer a verdade de um modo tranquilo, de um modo equilibrado, sem ofender, respeitando a si, respeitando ao outro e evitando fazer algo errado. Mas nós, seres humanos, por nós mesmos, nós somos influenciados ou temos a nossa mentalidade influenciada ao longo da nossa vida pelo que aprendemos com a nossa família, pelo que aprendemos na escola, pelo que aprendemos no convívio social, pelo que aprendemos no trabalho, pelo que aprendemos na faculdade. A nossa vida é moldada e a nossa mentalidade é moldada por tudo isso. Como é que nós vamos conseguir voltar à questão da inocência? Não conseguimos. E então, como é que o ser humano então iria conseguir se voltar para Deus por seus próprios feitos, por seus próprios méritos? Não iria conseguir. E Deus, sendo o Deus Todo-Poderoso, Deus onisciente, que conhece e sabe todas as coisas, ele já sabia que nós não teríamos condição de voltar. Veja só, Deus criou o homem perfeito, e sendo perfeito, errou. Quanto mais, como é que vai se voltar para Deus depois de estar errado? Depois de estar contaminado pelo pecado, depois de estar contaminado pelo erro? Não conseguiria. Então, Deus, por seu grande amor com que nos amou, enviou seu Filho Jesus Cristo para pagar o preço que eu e você não teríamos condições de pagar, para nós sermos resgatados e podermos ter novamente um relacionamento com Ele, ter a oportunidade de nos relacionar com Ele. Claro, existem muitas figuras de linguagem, muitas figuras dentro da Bíblia Sagrada que apontam para o momento em que Jesus
viria fazer este trabalho, viria cumprir este desígnio de Deus para que nós pudéssemos ser resgatados. Um desses exemplos está relacionado ao tabernáculo, que era o local onde Deus se relacionava, falava ou recebia as ofertas, recebia os sacrifícios ministrados pelos sacerdotes lá no Antigo Testamento, onde tinha um local chamado a congregação, a tenda da congregação, um outro local dentro da tenda da congregação chamado lugar santo, onde entravam todos os sacerdotes para oferecer os sacrifícios e fazer a intercessão pelas pessoas. E existia um lugar chamado Santo dos Santos, que tinha uma cortina muito densa, muito grossa, e nesse local, Santo dos Santos, é onde fica a Arca da Aliança, as tábuas da lei, onde ficam alguns utensílios. Naquele lugar só entra o sumo sacerdote para fazer a expiação, e esse lugar é cheio de fumaça, de incenso aromático a Deus, para encobrir a presença do homem diante de Deus, onde Deus falaria com o sacerdote para interceder pela humanidade. Quando Jesus entregou a sua vida, deu o brado lá na cruz do Calvário, entregando o seu espírito, dizendo: Senhor, tudo está consumado. A Bíblia registra que o véu, essa cortina, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Detalhe, ele não foi rasgado de baixo para cima, para não dar a entender que foi o ser humano que abriu o caminho, mas foi o próprio Deus que de cima para baixo rasgou esse véu e disse: agora o impedimento que havia, que só podia entrar aqui o sumo sacerdote, eu instituí o sumo sacerdote, o sacerdote definitivo que intercede por nós, que é o que Paulo registra na carta a Timóteo, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E o escritor aos Hebreus diz que não há outro caminho que nos leve a Deus, não há outro intercessor que nos leve a Deus, somente por Jesus Cristo que conseguimos chegar a Ele. Então, Jesus cumpriu todos os requisitos e abriu o caminho para que eu e você possamos nos aproximar de Deus. E glória a Deus. Relacionamento com Aleluia. Louvado seja Deus. Porque nós não merecíamos, mas precisávamos. Nós precisamos entender que Deus, Ele não se comove meramente pela nossa necessidade. Ele sabe o que precisamos e Ele já age com antecedência. Glória a Deus. Para nos Aleluia. alcançar, para nos regenerar, para nos corrigir. E aqui entra um dos atributos da grandiosidade de Deus para com as nossas vidas, chamado a longanimidade. O que é a longanimidade? A longanimidade de Deus é a paciência dele esperar nós compreendermos a mensagem do Evangelho e entregarmos a nossa vida para Ele. Ou seja, nós temos aí uma certa dificuldade de compreender a profundidade do amor de Deus. E Ele sabe que nós somos limitados quanto a isso. Tanto sabe que Ele nos dá um dia após o outro, uma oportunidade após outra. Por que que muita gente sofre acidente, fica todo quebrado e não morre naquele acidente? Porque Deus está dando a oportunidade para a pessoa. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. E saber que nós precisamos da graça e da misericórdia. Glória a Deus. Sobre as nossas vidas. E quando falo graça, é gratidão. Porque Deus, Ele gratuitamente nos deu essa oportunidade, sem que nós pedíssemos, sem que nós cobrássemos, sem que nós merecêssemos, mas Ele declarou, Ele sabendo que nós precisávamos, Ele gratuitamente ofereceu a oportunidade de nos voltar. Glória a Deus, aleluia. Então, Ele continua atuando. Aleluia, glória a Deus. E por você, agindo por cada um de nós e dando-nos todos os dias a
a oportunidade de entender que sem o fôlego de vida nós não somos nada, e que o fôlego de vida foi dado por Ele. E aqui, partindo para a conclusão desta mensagem, eu quero fazer a citação do texto em que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Ou quem descerá ao abismo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com o teu coração crer, com o coração, a saber, com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão a respeito da salvação. Glória a Deus. Por quê, meus amados? Porque a fé, como o próprio Paulo escreve aos Romanos, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera em nós a semente da fé. A palavra de Deus é que age em nossas vidas por meio da intercessão e atuação do Espírito Santo, para nós compreendermos o projeto de Deus e que precisamos dele. João escreve o seguinte, que o Espírito Santo de Deus é que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E o escritor aos Hebreus, citando Deuteronômio, citando o Antigo Testamento, ele diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Precisamos entender, estar atentos para ouvir aquilo que o Evangelho está dizendo a nosso respeito e de como é que nós vamos herdar a salvação. Como já foi lido aqui, com o coração nós precisamos crer. É com o coração que nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. E com a nossa boca nós declaramos a fé que temos, nós declaramos no que acreditamos, nós declaramos para poder receber a salvação, para poder receber esta promessa gloriosa em nossas vidas. Aleluia, Jesus. A promessa foi dada. O Filho de Deus já entregou a sua vida por nós. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, para que nós tenhamos uma nova oportunidade, para que Deus não nos deixe sem a oportunidade de reconhecê-lo em nossas vidas, para que Deus nos dê a oportunidade de ouvir a sua palavra, para que Deus nos dê a oportunidade do Espírito Santo trabalhar em nossas mentes e em nossos corações, para entendermos a mensagem do Evangelho. A boa nova de salvação é que nós não tínhamos condições de nos relacionar mais com Deus, de nos aproximar de Deus, porque o próprio apóstolo Paulo registra isso dizendo que o que faz a separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. E por conta do pecado, não tínhamos condições de nos voltar para Deus. E aqui existe uma situação em que tem duas vertentes diferentes, tem dois caminhos diferentes, mas que apontam para o mesmo resultado. Qual é? Quando a pessoa que sabe que pecou, que sabe que errou, que sabe que está distante de Deus, tem duas condições. Uma delas, a pessoa ou se acha tão não merecedor, acha que não merece o perdão de Deus de uma maneira tão grande que não se volta para Deus para pedir perdão a Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que a sua mão não está encolhida para que não possa perdoar. A mão dele não está travada, não está fechada, não está de braço cruzado. Como foi que Jesus morreu? Morreu de braços abertos. Aleluia, e ele disse, Jesus. Mateus registra no capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia, glória a Deus. E o próprio Paulo diz,
o escritor do livro de Atos dos Apóstolos registra lá no capítulo 17, versículo de número 30, que a ordem é para que nós, seres humanos, venhamos a nos converter. Está dada a ordem de que a todos os homens que se convertam dos seus caminhos e se voltem para o Senhor. Então, a nossa mensagem, a pregação aqui nesta noite, o propósito é este. Qual é a boa nova de salvação? E o que é boa nova? O que é a boa notícia de salvação? É que nós não merecíamos, mas Deus deu um jeito de nós podermos alcançar a salvação. Não precisamos pagar nada por isso. Precisamos apenas crer que Jesus é o Filho de Deus e confessar com a nossa boca, com as nossas atitudes, com a nossa vida, de que acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, que precisamos dele, que somos dependentes dele e que sem ele nada podemos fazer. Então, esta é a mensagem primordial do Evangelho, que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí no verso 18, início do verso 18 diz: quem nele crê não será confundido. E aqui, concluindo esta mensagem, eu quero fazer uma pergunta a você que nos ouviu nesta noite, você que ouviu a mensagem do Evangelho. Quero te convidar, tá? Quero convidar você a tomar uma decisão de fé, Aleluia, a ter um encontro com Deus. Se você dentro do seu coração está aí pensando, será que tudo isso que esse pastor falou, será que tudo isso é verdade? Você só vai saber o sabor de uma laranja se você provar a laranja. Aleluia. Você só vai saber o que é viver com Deus se você der um passo de fé e vir ter um encontro com Deus e entregar a sua vida aos cuidados e ao senhorio de Cristo sobre a sua vida. Por isso eu te convido, venha entregar a sua vida. A ordem do Evangelho é que nós entreguemos a nossa vida a Ele, de nós nos convertermos, de nós nos voltarmos para Ele, porque os dias estão caminhando para situações cada vez mais difíceis, cada vez mais complexas, cada vez mais complicadas. E Deus tem algo muito maior para nós. Por quê? Aleluia. O que vai ser da nossa vida? Se Deus criou tudo da forma como criou, Ele não criou para ser meramente esta vida aqui. Tem a eternidade. No início dessa mensagem eu falei que Deus criou o homem para se relacionar com Ele. E Deus é eterno. E Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E como imagem e semelhança de Deus, é para vivermos eternamente. E qual vai ser o passo? Viver eternamente com Deus ou sem Deus? Você deixaria alguém que você não conhece entrar na sua casa e mexer em tudo que é seu, mexer na sua geladeira, deitar na sua cama? Se você não conhece a pessoa, você vai abrir a porta e deixar entrar e fazer o que bem quiser? Claro que não. Então, nós como seres humanos que temos esse tipo de entendimento, como é que nós, sem ter um relacionamento com Deus, poderíamos entrar na casa dele, morar nas mansões celestiais, morar na eternidade com ele, sem ter um relacionamento com ele? Então, o convite está feito. A oportunidade, mais uma vez, está facultada. Está dada a oportunidade de você ter um encontro com Cristo, para vir ao Senhor nesta noite, confessar, como já foi lido, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Jesus, concluo aqui, Jesus falou e Mateus registrou, dizendo: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. O que você quer ouvir naquele dia? Vinde bendito de meu Pai, ou apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Que Deus em Cristo os abençoe. Amém, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
boa mensagem. O convite fica estendido para você, meu amigo. Essa noite é noite de salvação. Vocês ouviram as mensagens nessa noite, mensagens abençoadas, que dá para salvar toda a humanidade, porque é a palavra de Deus. Desde já quero agradecer ao pastor aí pelo desafio, está aqui conosco pregando a palavra. A irmã Fran, dona da casa, aqui a mãe dela, Deus abençoe. Enfim, queremos agradecer aos obreiros, todos. A vocês, meus amigos que estão aí presentes, ouvindo, que Deus venha abençoar de uma forma especial e maravilhosa. No final do culto, a gente vai estar orando para que Deus venha abençoar. Aonde a igreja vai, ela vai para abençoar, certo? Ninguém leva maldição, ninguém leva mal. Nós levamos a bênção de Deus, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a todos e deixar o convite para amanhã. Célia está aqui na casa da Célia, irmã Marigine. Vamos estar lá pregando também a palavra do Senhor, anunciando o Evangelho. E quem vai estar ministrando é o presbítero Mazinho, certo? Estará lá anunciando a palavra. Eu faço o convite aqui à igreja, quem puder participar, estejam presentes lá para juntos adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu que estou acompanhando aqui, meus irmãos, os grupos aqui, principalmente da Semacel, estão postando as fotos, tá o campo todo envolvido. Anunciando o Evangelho. Glória a Deus. Vago do Avelar, Vila Bárbara, Joana d'Arc, Planalto Uruguai, toda a região ali, Árvores Verdes, todos estão envolvidos, aqui mostrando foto, postando a igreja presente, dividindo, anunciando e pregando a palavra do Senhor nosso Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Deus colocou no nosso coração de fazer essa semana missionária, começando com a abertura, aquele incentivo da evangelização, anunciando a palavra, incentivando, que o nosso pastor ontem pregando, nos enchendo do poder do Espírito Santo, e depois sair às ruas, em cultos evangelísticos, anunciando a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. E eu quero convidar aqui o diácono Cardoso para estar orando, encerrando o culto nessa noite. Aleluia. Pode